Oiê! Hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que surgiu uma dúvida. Alguém me mandou vários vídeos, várias mensagens e falando assim: Zí, você falou que a Cecília não falava, né? Mas hoje ela fala. Como que isso aconteceu? Então eu vou tirar a dúvida. A Cecília ela não falava, né? Ela era autista não verbal. E eu lembro que o médico dela, eu lembro que ele falou assim, numa certa feita, que ela não ia falar. Mãe, não insiste, a Cecília não vai falar, né? Existem crianças autistas não verbal, então pode ser que ela não fale nunca. Mas eu já tinha visto vários vídeos de mães relatando que seus filhos não falavam, mas no decorrer da vida começou a falar. E na clínica onde ela fazia terapia, eu escutei várias mães falando, porque ela ficou na clínica muitos anos, nessa clínica fazendo terapia, e eu vi das mães falando sobre uma fonoaudióloga que tinha lá e que nunca tinha vaga para ela. Ela chamava Amanda e que ela fazia uma terapia da fala. E eu vi uma mãe falando assim: olha, a criança que chega nela fala. Eu fiquei maluca, eu falei: eu preciso, né, essa pessoa na vida da minha filha. Então eu comecei a falar todo dia: tem vaga para a doutora Amanda? E nunca tinha. Um dia eu consegui o telefone dela, mandei uma mensagem para ela, expliquei o caso da Cecília. Falei: por favor, nos ajuda, tanto, com muito carinho. Ela falou comigo assim: olha, beleza, eu vou ajudar vocês e vou tentar encaixar a sua filha aqui. E com 6 meses dela, a doutora Amanda fazendo com a Cecília começou a balbuciar alguma coisa. E foi para nós assim uma alegria muito grande, mas assim, palavras feitas, ela não concluía uma conversa. Até hoje ela não conclui uma conversa, não tem aquele bate-papo com a gente, por mais que ela fale. Mas ela falava bom dia, começou a falar bom dia. Um dia eu levei um susto, porque para mim ela já tinha 6 anos. Ela falou bom dia, eu levei um susto, falei: meu Deus, ela fala bom dia. Então assim, mamãe, começou a falar umas palavras. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria falar, gente, é que a família é um trabalho contínuo, é um trabalho exaustivo da família. Nós queremos, mães, queremos nossos filhos evoluídos, aprendendo alguma coisa, nós precisamos trabalhar junto com os terapeutas. Então, assim, se seu filho faz a terapia e depois que ele sai de lá, e o terapeuta, o fono, o psicólogo, ele não tá te dando um feedback, como que foi a terapia naquele dia: olha, mãe, aconteceu isso, vamos trabalhar nisso, eu queria que você fizesse isso em casa. Tá errado, comece a cobrar. Porque a doutora Amanda, ela fazia isso comigo: olha, nós trabalhamos isso, Isilânia, nós trabalhamos isso, e eu quero que você reforce isso em casa. Eu falava: como que eu faço? Ela: eu vou te mandar um vídeo pelo WhatsApp e você vai fazer igualzinho. Então, assim, é um trabalho em conjunto do terapeuta, né? Como eu acredito que, às vezes, o terapeuta, ele tem muitos pacientes, não tem esse tempo de ficar mandando videozinho para os pais. A Amanda, ela tinha esse cuidado conosco. Mas quando ela não mandava, ela falava comigo: olha, ela me chamava na sala 10 minutos antes de encerrar, contava o que ela falou. Por exemplo: Cecília, onde que essa criança está? Então ela tinha muitos brinquedos pedagógicos. Eu lembro que uma delas era uma roda gigante, pequenininha de brinquedo, e alguns brinquedinhos imitando um parque. Onde essas crianças estão? A Cecília falava: brincando. Aonde? E a Cecília não respondia. Não, Cecília, onde que elas estão? Brincando. Mas aonde? Onde tem cavalinho? Onde tem roda gigante? Então a Cecília forçava ela: mãe, tá vendo que ela não sabe onde ela está? Você vai falar com ela, vai mostrar vídeos para ela, desenhos para ela, vai levar ela num parque e vai mostrar para ela: isso, você está brincando em um parque de diversões. Então esse trabalho a gente teve com a doutora Amanda e nenhum outro teve. Mas eu não sei se ela, na verdade, ela era especialista da fala, terapeuta da fala. Então eu consegui uma pessoa que ela era firme naquilo que ela estava ensinando e era firme com a gente, conosco, que era familiar.
Então ela falou, mãe, tá assim, eu te apresentei pro seu filho esse aqui é o para casa. Então ela apresentava aquele para casa para mim, para eu estar executando com a Cecília. Tá, dos 6 até o 8, a Cecília já estava falando bem, né? Graças a Deus, então começou a falar, não tinha aquele diálogo, mas ela falava, hoje ela fala também bem. Só que com a fala veio a ecolalia. O que é ecolalia? A ecolalia é quando ela escuta uma palavra, mas a ecolalia, que ela já tinha, é que ajudou minha filha a falar. Por exemplo, foninho, é um fone de ouvido. Fone. A ecolalia ajudou minha filha a falar porque tudo que eu falo com ela, às vezes chama a atenção dela. Ela vai falar isso por 2 dias direto. Ela fica, fone, fone, cadê o fone? E o fone? E o fone? Por exemplo, outro dia, há uns dias atrás, uma pessoa veio na minha casa e a filha dela chama Júlia. E a menina estava com o cabelo na boca. E eu estava conversando com a mãe dela, ela estava no carro. E a menina estava comendo o cabelo. E a mãe olhou para trás e a Cecília estava perto, vendo a gente conversar. Ela virou e falou assim, Júlia, tira o cabelo da boca. Repreendeu a menina. Quando nós entramos para casa, a Cecília começou a falar, Júlia, tira o cabelo da boca. Júlia, tira o cabelo da boca. E ela fica, porque ela tem ecolalia, a estereotipia da Cecília é andar pela casa. Estereotipia é quando a criança, ela movimenta, são movimentos. Por exemplo, os involuntários. Para frente ou para o lado. Ou balança as mãozinhas, ou fica mexendo com os dedinhos. Então isso é estereotipia. Ou faz outras coisas. No caso da Cecília é andar pela casa. Ela anda o tempo inteiro, 24 horas. Ela só não anda quando está dormindo. Mas ela anda o tempo inteiro. Ela não consegue ficar sentada. Até porque no decorrer desses anos nós descobrimos que a Cecília tem autismo, o TOD e o TDAH. Por quê, gente? Autismo em meninas, ele não vem sozinho. Ele vem com outras coisas. Então a Cecília veio com 2 mais. Que foi com o TDAH e o TOD. Então, por ela ter TDAH, então ela anda muito pela casa, né? Para ela é muito desconfortável ficar sentada. Então ela levanta demais, ela não tem esse problema, ela não consegue ficar sentada. Então é muito importante, que eu falo, é muito importante a família ajudar. A ecolalia veio junto com a fala, mas foi a ecolalia que ajudou a minha filha a falar. Hoje, a nossa luta é ela maneirar na ecolalia, ela precisa maneirar, ela precisa falar com um tom mais baixo, porque ela fala muito alto, às vezes ela fala gritando, né? Igual, Júlia, tira. Então, da maneira que ela escuta, ela executa. É como se fosse um papagaio, né? O papagaio, ele não aprende a falar e fica imitando o seu dono, o seu tutor, né? É a mesma coisa. Então, com a fala veio a ecolalia, ou a ecolalia ajudou ela a falar, que já tinha, né? Então, nós temos esse trabalho com ela em casa. Então, assim, gente, procure um profissional. Quando nós descobrimos que ela tinha o TOD, a escola me mandou, ela começou a apresentar agressividade, coisa que ela não era. Ela começou, com 8 anos, a ser agressiva na escola. Quando falava com ela, não é hora de descer, agora é hora de estudar. E ela começava, jogava o caderno no chão, ela gritava. Então, a escola chamou, conversou, mãe, tá acontecendo isso, fez uma reunião. Me deu um relatório e aí eu pesquisei, tinha um psicólogo que era especialista no comportamento. E aí eu fui atrás dele, Dr. Orlando. Então, ele que olhou, ele fez as terapias e falou, mãe, realmente, ela não tem só autismo. Isso é garantido, que a sua filha não tem só autismo, ela tem outras coisas. E uma delas eu suspeito que seja o TOD. Então, com o laudo do psicólogo e da escola, com o relato da escola, eu levei para o doutor... laudo não, com o que ele me escreveu, né, com o relato dele, eu levei para o Dr. Pedro, que é um neurologista, porque só ele pode dar um laudo, outros não podem dar, né, e eu levei para ele o laudo e aí o CID dela mudou, né, porque o CID era 1 e aí mudou, porque agora ela tem, e também acrescentou outros remédios, só do TDAH que ela não toma remédio para TDAH. Porque ela já toma outros remédios. Então, ele acha que para ela ainda é muito novinha para tomar muitos remédios, né? Então, é isso. Ela fala, não falava, mas agora ela fala
E com essa fala, eu não sei se veio a ecolalia ou se já tinha ecolalia que ajudou ela a falar, né? Então, hoje ela fala, mas, gente, ela fala, mas não entendam, porque quem conhece ela vai falar, mas ela fala, mas é uma fala mecânica, né? Ela vai responder tudo que você vai falar, perguntar para ela, nem tudo, né? Ela vai entender, mas ela vai tentar te responder. Bom dia, ela vai falar bom dia, mas ela não vai ter aquele diálogo, e nem sei se ela vai ter ainda, né? Esse é um tempo dela. Aquele diálogo de conversar, como foi seu dia? Ela não fala na escola. Como que foi na escola? Eu escrevi. O que você fez na escola? Como que foi na escola? Ela fala, eu lanchei e fui no banheiro. É uma fala assim. Mas ela não fala, ah, mãe, aconteceu isso, a minha coleguinha bateu na outra. Não, ela não tem esse diálogo. É uma fala assim. Mas, contudo, a gente vai rompendo, né? Eu creio que daqui a um tempo eu vou fazer outro vídeo falando que ela não falava uma fala mecânica e que agora ela mantém um diálogo e aí sim, tá? E espero que tenha sanado alguma dúvida, né? Tirado dúvidas de vocês.